Bem, eu ia sugerir procurarmos seguir aqui o exemplo da manhã e termos aqui uma conversa descontraída e informal agora sobre o tema da alimentação do futuro. É claro para todos que nós vivemos num mundo com uma população a crescer, com necessidades alimentares cada vez mais exigentes e, ao mesmo tempo, precisamos de escalar, de ser eficientes e de garantir que temos tecnologias com pouco impacto ambiental. Há bocado ouvimos falar sobre a produção a partir de insetos, agora vamos ter, para além dessa componente, a parte da fermentação de precisão. Eu acho que é só uma questão de reatores. Aqui temos um reator que é o inseto e os outros reatores que nós estamos habituados são de metal, mas é uma abordagem que se calhar até partilha aqui algumas coisas, apesar de ser muito, muito distinta. O que eu ia sugerir era começarmos aqui com uma breve ronda de apresentações, porque existe, e eu acho que isto é um bom sinal, cada vez mais temos pessoas novas aqui nesta audiência. Há bocado falávamos que só no palco é que as pessoas já se conheciam, os antigos, e que agora temos uma audiência com cada vez pessoas mais novas. Eu acho que isso é muito positivo, mas é também um bom momento para sabermos o que é que foi feito até agora, e eu ia sugerir começarmos pelo Carlos e sabermos também o que é que a Carbocode tem feito. Isto deduz que eu sou o mais velho. Não sei. Ok, boa tarde. O meu nome é Carlos Faro. Eu estou no setor de biotecnologia há mais de 30 anos. Fiz a minha carreira primeiro na academia, sou professor da Universidade de Coimbra. Depois, juntamente com outras pessoas, atrevi-me a fazer um parque de ciência e tecnologia, que é o Biocan, para o setor da biotecnologia. E mais recentemente, nos últimos 3 anos, juntei-me a uma das startups do parque para tentar desenvolver um projeto que tem como objetivo a instalação de uma fábrica de biotecnologia com todas as capacidades que vão desde fermentação até à biocatálise. E esse é aquilo que tem sido o meu desafio mais recente. A Carbocode, que é a empresa, é uma empresa que foi criada por 4 fundadores, 3 deles húngaros e 1 português, e é daí que vem a ligação a Portugal, e que tinham imensa experiência na área de biotecnologia e tinham uma ideia de lançar e desenvolver ingredientes para a alimentação humana. E esses ingredientes são gangliosídeos, que eu não vou explicar o que é, são componentes naturais das nossas células, que são essenciais e que estão presentes no leite materno e que são a nossa fonte. O leite materno é a nossa fonte primordial destes compostos, que são essenciais para a formação do sistema nervoso e toda a arquitetura do sistema nervoso, bem como em todo o mecanismo de defesa do nosso organismo. E, portanto, esses compostos são essenciais, estão presentes no leite e, na verdade, têm uma característica muito interessante, é que até à data nunca ninguém os tinha conseguido produzir em larga escala. E o desafio e o mérito destes promotores foi que eles desenvolveram a tecnologia para poder produzir estes gangliosídeos em larga escala, usando, como eu disse, fermentação, biocatálise e um pouco de síntese química também. É uma equipa bastante experiente, que já tinha tido um projeto de sucesso anterior e que tem como objetivo principal fazer com que os leites sintéticos, nomeadamente aquelas fórmulas sintéticas que são dadas aos bebés, sejam cada vez mais parecidos com o leite humano. E essa evolução que tem acontecido na composição desses leites sintéticos é, sobretudo, adicionar estes pequenos compostos que estão presentes no leite materno, mas que são bioativos e que são muito importantes para todo o desenvolvimento, desde o desenvolvimento cognitivo ao desenvolvimento normal de uma pessoa. E portanto, o grande objetivo da empresa e o programa de desenvolvimento que foi traçado foi não só produzir estes compostos primeiro a uma escala laboratorial, depois conseguir fazer a transposição para uma escala industrial, e eu, que venho da área das bios de bancada de laboratório, hoje tenho um apreço enorme pelo conhecimento que está por trás de poder fazer este scale-up, que é de facto uma ciência brilhante, e acho que Portugal está muito bem equipado nessa área também.
e depois fazer face a todo um processo regulamentar que, por envolver alimentação para crianças, para bebés, portanto, é bastante exigente e demorando cerca de 3 anos até poder ter a aprovação regulamentar. Nós estamos a iniciar o processo regulamentar nesta altura e, portanto, se tudo correr bem, dentro de 3 anos, estes compostos serão comercializados maioritariamente pelas grandes empresas, a Nestlé da vida, Danone, Abbott, que são as empresas que normalmente comercializam e que têm uma cota de mercado predominante. Um lado interessante, e sobretudo para quem tem negócio, quem tem empresas de biotecnologia, é que estes projetos que demoram muito tempo, e neste caso todo este desenvolvimento consome cerca de 5 a 7 anos até, não é bem farma, mas é quase farma, e a verdade é que é sempre bom ter outras oportunidades de poder ter alguma receita durante o percurso, até para entusiasmar os investidores que não gostam de esperar tanto tempo para ter o seu retorno. E desse ponto de vista, houve uma oportunidade que intermediários na produção destes gangliosídeos são também compostos que são utilizados na indústria da cosmética e que têm um valor de mercado. E como o peso regulamentar na área de cosmética não é tão elevado como na área da alimentação, teve a vantagem da empresa poder também desenvolver aplicações de alguns destes intermediários para a área cosmética, o que lhe permitirá chegar já ao mercado no próximo ano. E, portanto, embora o foco seja e onde está o valor acrescentado, porque isso é muito importante nestes projetos, sobretudo em Portugal, nós às vezes não avaliamos bem a importância de ter um projeto de muito valor acrescentado. Ter um projeto que é rentável é interessante, mas ter um projeto de valor muito acrescentado é aquilo que nos vai fazer a diferença e que nos vai permitir dar esses saltos. Mas a verdade é que no fim do dia o capital quer ter o seu retorno e, portanto, aquilo que é uma empresa que trabalha na área da alimentação faz aqui um desvio temporário apenas para aproveitar a oportunidade de ter também as suas primeiras receitas na área da cosmética. É evidente que estes produtos depois, e eu termino já, estes produtos também têm grande valor para a área farmacêutica, porque eles são importantes para prevenir o declínio cognitivo. Nós, a partir dos 60 anos, perdemos cerca de 65% destes compostos nas nossas células nervosas, portanto, é bom que seja possível substituí-los, e a única fonte que temos é, de facto, poder ter estes suplementos alimentares à base destes produtos sintéticos, embora sejam idênticos aos humanos, que possam depois ser introduzidos na dieta. E, portanto, essa é, basicamente, a longo prazo, aquilo que é o projeto da Carbocode Food. Não me conseguem ouvir. É rápido. Eu penso, falavas de longevidade e suplementos, penso que não haverá melhor ponte para passar agora para a Criseia e sabemos o que é que o Pedro e a Criseia têm feito. Obrigado, senhor. Eu chamo Pedro, sou bem mais novo que o Carlos e trabalho numa área da longevidade, portanto, se calhar os meus produtos estão a fazer algum efeito. Eu estive na gênese de vários projetos em Portugal, talvez o mais emblemático foi a Biotecnol S.A., começou em 96, foi das primeiras empresas de biotecnologia em Portugal, que depois deu origem a uma empresa, foi a Rodan Biologics, penso que está aqui hoje, está ali a Rita Torvela. Em 2018, com excelente timing, vendemos as empresas e depois tive um ano de férias fantástico. Diverti-me imenso. Aconselho todos a fazerem isso. Sempre puderem, vendam e vão passear. Foi o que eu fiz e não me arrependi nada. E depois, por sorte, estava numa reunião na Universidade Técnica da Dinamarca, onde eu fiz parte do meu doutoramento, e aparece-me o meu supervisor, uma pessoa muito conhecida chamada Jens Nielsen, assim com os papéis de patentes. Pedro, preciso de um empreendedor. E eu olhei para aquilo, biologia sintética, onde eu tinha doutorado, e disse, epá, isto é extraordinário. E montei uma empresa com ele, que é a Criseia, uma visão um bocadinho à frente, pelo menos conceptual no início, mas muito alinhado com o que o Carlos falou agora, portanto, poupou-me imenso trabalho.
que é, através de técnicas de biologia sintética, nós conseguimos produzir produtos que existem na natureza, mas são muito raros e não se conseguem produzir por síntese química, são muito caros também, e têm um efeito muito pronunciado em alguns fatores e alguns mecanismos endógenos que o corpo humano tem, nomeadamente como autofagia, como síndrome metabólico, como envelhecimento do próprio sistema em si, o efeito na cognição também muito pronunciado, e nós começamos a conseguir produzir estes produtos, tipo poliaminas, alguns aminoácidos, que têm um valor muito grande no desenho de intervenções, não para tratar doenças, mas sim apanhar as pessoas um bocadinho antes de começarem a ficar doentes. Talvez, se calhar, apontar mais para a prevenção. Tudo isto ligado a umas plataformas digitais para permitir as pessoas fazerem alguns exames com biomarcadores e terem a sua capacidade de ter um empowerment na sua própria saúde. Isto foi tudo montado. Temos o primeiro produto na área da cognição lançado em agosto nos Estados Unidos, com ensaios clínicos randomizados, controlados com placebo, tudo feito como deve ser, e continuamos a crescer esta pipeline de produtos que estão, como é que eu os caracterizaria? Não são drogas, portanto, estarão abaixo dos biofármacos. Eu venho desse setor, por acaso, de biofármacos, mas também não são suplementos, são um bocadinho acima. São produtos muito bem caracterizados, altamente estudados, analisados, com segurança, e que são utilizados no desenho de intervenções alimentares para prevenir doenças derivadas do envelhecimento. Claro que uma pastilha não vai tratar nada, não é? Mas isto tem o seu contributo. Como o Carlos dizia, a partir dos 50 e poucos, 60, começa-se a perder algumas funções naturais, e alguns destes produtos são reconhecidamente válidos para atrasar esse processo de perda cognitiva, mas enfim, por si próprios não é a solução para tudo, mas é um grande contributo. Isto é feito por fermentação muito precisa. Temos umas plataformas de leveduras também, e essas leveduras são postas em reatores e produzidas. Seguimos os ensaios clínicos, formulamos e montamos um modelo de venda direta ao consumidor, direto, e o modelo também de business to business para aquele modelo do Intel Inside, onde outros produtos utilizam as nossas matérias-primas e lançam-nas. Portanto, andamos disto há uns anos, temos uma equipe muito experiente, nada disto são coisas fáceis, toda a gente passou as passinhas do Algarve, incluindo o Carlos, toda a gente deste setor que anda nisto há uns anos, enfim, todos sabemos os problemas, mas continuo a achar que Portugal tem imensas oportunidades, apesar de alguns problemas estruturais, mas vão-se resolvendo devagarinho. Eu, por mim, passo aqui à minha colega de lado. Obrigado. De small molecules passamos para proteínas, para sabermos também o que é que a Luísa e a Micro Harvest, também é a empresa mais jovem aqui do grupo e que está a começar aqui em Lisboa e também na Alemanha. Luísa. Obrigada, Simão, e obrigada à Pibio por terem feito este convite. Estamos super contentes de poder estar aqui, não só para também apresentar a Micro Harvest, mas também o painel já desta manhã foi super interessante ver onde é que somos diferentes, a parte alimentar, onde é que somos diferentes, mas também os desafios que temos, que acho que são semelhantes e podemos, se calhar, ajudar-nos uns aos outros. Mas então, muito brevemente, um bocadinho sobre a Micro Harvest. Nós somos uma empresa luso-alemã, criada em 2021, e que estamos focados no desenvolvimento e produção de proteína microbiana. Ou seja, em termos dos nossos mercados, serão mais semelhantes à Entogreen, ou seja, a ideia da empresa veio tudo sobre experiências que tanto eu como a minha outra co-founder, Katalina Bakers, em termos da nossa experiência profissional, reparámos que, de facto, há uma falta de opções que possam ser escaláveis, e já ouvimos falar imenso aqui em scale-up, mas que se possa dar proteína que não seja de origem animal a larga escala, que empresas que são as maiores, as Unilevers, Nestlé também, e afins, possam então ter alternativas que não sejam também só plant-based para poder pôr os seus produtos no mercado. Nós acreditamos que a nossa tecnologia pode mesmo colmatar isso. Por esses motivos é que nós quase desde o início, e de uma maneira que alguns consideraram assim um bocadinho louca, a empresa tinha 3 meses e já estávamos a tentar fazer o processo a escala piloto para demonstrar exatamente isso, que nós o que queremos oferecer é uma alternativa sustentável, também fazemos uso de
como substratos de coprodutos de indústrias agroalimentares, que temos um processo mais sustentável, mas acima de tudo que pode ser posto a larga escala para então ajudar com estes desafios que vemos em termos de cadeias de valor, tanto parte alimentar, mas também não queremos de todo ignorar a parte de alimentação animal, porque também a nossa perspectiva, que também será talvez ponto de debate, não é a nossa perspectiva que seja possível ou que queiramos que toda a gente seja vegan, tem mesmo só a ver com equilíbrio em termos de alimentação disponível, tanto para nós enquanto humanos, mas também para animais. Acho que resumidamente é isto. Obrigado. Eu passava agora aqui ao Diogo Palha, que de todos nós é o que vem com a componente financeira e que por isso também desafiava a falar um bocadinho sobre, não só sobre a Entogreen, mas porque é que existe aqui uma oportunidade financeira. E quando falamos de scale-up, muitas vezes estamos a dizer como é que vamos tornar isto sustentável do ponto de vista financeiro. Obrigado, Simão. Boa tarde a todos. Também queria começar por agradecer muito o convite. Tive a vantagem de ter uma pré-apresentação, não é? Que já se falou um bocadinho do que é que a Entogreen faz. Portanto, nós trabalhamos com um inseto, com a mosca soldado negro. Através dele fazemos a biodigestão de subprodutos vegetais e produzimos proteína, óleo e fertilizante, como foi dito atrás. Aproveito para dizer que a nossa proteína é proteína animal, já não sei de onde é que veio a pergunta, mas veio algures aqui. Portanto, trabalhamos produzimos uma proteína animal e, portanto, semelhante às outras proteínas animais, com algumas vantagens por ser uma nova proteína, mas sim, estamos a falar de um produto, de uma proteína que é semelhante à dos outros animais que dão carne, não é? Como nós gostamos aquilo que comemos é carne para obter a proteína. Aqui é o que também os insetos nos dão, o mesmo tipo de proteína. A Entogreen é uma empresa que começou em 2014. O nosso fundador, o Daniel Murta, tinha começado a trabalhar nisto em 2011. Fez aquele percurso típico do empreendedor, o empreendedor e uma garagem. Em vez de ter um computador, tinha uma colónia de insetos. E por causa disso tinha as dificuldades de ninguém o querer receber, não é? Portanto, quando começou aquele boom das incubadoras, toda a gente tinha lugar, menos ele, porque aquilo que queria meter lá dentro era uma colónia de insetos e ninguém o queria lá. Mas fomos fazendo esse caminho e estamos exatamente neste momento a finalizar a nossa primeira unidade industrial. Portanto, o tal tema do scale-up que aqui já fomos falando. Portanto, aquilo que nós fazemos, a natureza faz, não é? Uma mosca, uma larva, uma mosca que anda a voar, procura um cadáver, elas preferem carne, embora a gente lhes dê vegetais, mas elas preferem um cadáver, põem lá ovos, uma larva, depois vem a galinha com uma larva e nós comemos galinha do campo, todos contentes. E é transformar isto na lógica de sem ser uma mosca ou uma larva, para ser muitos milhões de moscas, muitos milhões de larvas, o que cria alguns desafios, nomeadamente responder à DRAP sobre o encabeçamento. Quando fomos fazer o licenciamento, perguntaram-nos sobre o encabeçamento, que é uma coisa que acontece nas pecuárias. Então, qual é o encabeçamento? Nós não fazemos ideia. Portanto, tivemos que fazer esse caminho também com as entidades oficiais, porque tudo isto é novo, como a maior parte daquilo que também aqui é feito. Para nós, como agravante, trabalharmos com inseto e aqui no mundo ocidental, nós temos algumas reticências para com os insetos, não é? Os nossos entomologistas são especialistas em matar insetos, não costumamos ter entomologistas especialistas em criar insetos, porque eles são vistos como uma praga, portanto, o desafio é matá-los. Nós não, o desafio é criá-los e fazê-los crescer o mais rapidamente possível. Falar da parte financeira. Estamos desejando chegar ao momento das férias do Pedro, não é? Mas tenho aqui alguns acionistas meus, portanto não posso falar muito sobre isso. Não é? Primeiro tenho que meter isto a dar dinheiro, o que neste desafio tem sido uma empresa que vem desde 2014 sem faturar até agora. Portanto, estamos agora assim a chegar ao momento de começar com a faturação e isso naturalmente é um enorme desafio porque
pelo menos neste nosso universo que estamos a trabalhar, nem sequer era muito possível dizer em 2014 ou em 2015 ou em 2016, isto vai demorar 2 anos, 3 anos, 4 anos. Foi demorando um bocadinho mais do que nós desejaríamos, não é? Há 1 ano que já gostávamos de estar a produzir. Os desafios estiveram muito, lá está, no scale-up, embora nós utilizemos sobretudo tecnologias que já vêm de outros setores, portanto adaptamos equipamentos, mas essa adaptação é complexa e é mais demorada do que gostávamos. Por isso o desafio de financiarmos este tipo de projetos é um enorme desafio. Felizmente em Portugal surgiram algumas ferramentas nesse sentido, nomeadamente os fundos do CIFID, que infelizmente já estão, o Governo já decidiu que vai acabar com eles, quer dizer, agora que estávamos a ter empresas que podíamos beneficiar desse tipo de investimento, não é? Um investimento cuja cobertura de risco estava em certa medida dada pelo Estado, pelos benefícios fiscais que os investidores tinham, o que foi uma ferramenta, por exemplo, no nosso caso, absolutamente determinante. Não é? Nós falámos com múltiplos investidores antes de falarmos com os investidores que temos atualmente e o tema risco era tão elevado para eles que das duas uma, ou queriam ficar com todo o projeto e os promotores originais ficariam reduzidos a empregados qualificados, ou então não queriam investir. E foi uma ferramenta como esta que nos permitiu chegar aqui e construir esta primeira fábrica que entra em processo de licenciamento exatamente agora, dia 3 de outubro. Portanto, estamos à espera que a partir de outubro, novembro, já possamos estar a produzir e a vender, uma vez que a parte do scale-up está concluída com, até agora, nos parece sucesso. Portanto, conseguimos produzir em escala a proteína, ainda não nas métricas que almejamos obter, mas já numa escala muito relevante. E uma escala relevante é o quê? É uma fábrica onde entra por dia 100 toneladas de subproduto vegetal para sair proteína, óleo e fertilizante. Portanto, as larvas vão conseguir comer em cada dia 100 toneladas de subproduto, o que é já uma escala bastante relevante. Obrigado. Eu, felizmente, tenho aqui o meu trabalho facilitado, tenho aqui um painel cheio de histórias incomuns. Passava aqui novamente à Luísa. Temos aqui uma empresa luso-alemã. A Luísa, tens uma experiência também já bastante vasta, quem vem de uma Corbion, de uma multinacional. Penso que isso também traz uma visão muito diferente quando se começa um projeto como empreendedor. E eu desafiava-te a falar um bocadinho sobre o porquê de também virem para Portugal e também esta experiência que trazes do corporate, que eu penso também é muito importante na maneira como a Micro Harvest tem procurado desenvolver a sua atividade. Tentar agora não dispersar muito, porque pronto, gosto muito de falar sobre o tópico, porque então para as pessoas que não me conhecem, eu sou uma retornada. De facto, fiz praticamente toda a minha carreira profissional nos Países Baixos e normalmente, quando sabem que estamos a montar um polo da Micro Harvest em Portugal, normalmente, porque és português, és co-founder, por isso vais para Portugal. Então, salientar que foi uma decisão que demorou o seu tempo, não só porque foi amplamente discutido com investidores, mas também eu própria tive que pensar se era de facto um passo que eu estaria disposta a fazer. Felizmente, nesta sala houve algumas pessoas, incluindo o Simão, com quem eu falei antes de tomar essa decisão, sobre em que estado é que está a biotecnologia em Portugal, em que estado é que está o empreendedorismo em Portugal. Será a altura certa para trazer uma empresa como a Micro Harvest, que, como sabemos, eu já vi na altura coisas fantásticas a ser feitas na área de farma, mas da parte alimentar acho que ainda estamos no início de mostrar que também conseguimos ser tão sexys como a farma e conseguimos também trazer tantos benefícios para Portugal como a parte de farma. Então, porque é que eu voltei e porque é que trouxe a Micro Harvest comigo? A questão do que já foi tocado sobre a questão dos talentos é pura verdade e eu não podia também confirmar mais o que foi dito na sessão da manhã. Pessoas licenciadas que estão a começar as suas carreiras, a qualidade é muito boa,
Também quando saí para fora, obviamente ouvi falar imenso que lá fora quem tem um curso em Portugal é muito bem visto e que estamos muito bem preparados. Também confirmei que era esta a percepção e que somos mesmo valorizados em termos de mercado na Europa, que é o que eu conheço mais. E por isso nós temos o talento cá. É um talento que também fala muito bem o inglês e que para empresas, e é um desafio. A Micro Harvest, nós já somos globais desde o primeiro dia. E então, sermos capazes de pensar em montar uma empresa, mas já a pensar, ou sabendo que o nosso mercado vai ser global, não há nada como começá-lo em Portugal. Estamos numa altura em que há imenso investimento internacional, temos imensas pessoas estrangeiras a candidatarem-se a posições na Micro Harvest de Lisboa, até mais do que na Alemanha, e há esta, eu vou dizer a expressão, há esta gana de querer fazer com que as coisas funcionem, de ter os projetos com inovação, mais do que, por exemplo, na Alemanha, onde há muito mais startups na área em que a Micro Harvest está a operar, em que eu diria que às vezes é mais tentar ver se dá, enquanto que em Portugal eu sinto esta febre de querer fazer com que as coisas funcionem, que agarremos oportunidades e que sim, às vezes é preciso risco, é preciso mandar-nos um bocadinho à frente, mas acredito que estamos na altura certa para tentar fazer as coisas ir para a frente. Obviamente com muitos desafios, não vou dizer que não. O meu primeiro ano cá a tentar pôr a Micro Harvest foi mesmo alguns dias de o que é que eu estou a fazer? Mas vale a pena, não podia estar mais contente e já temos uma equipa de 15 pessoas, ainda estamos a crescer e não podíamos estar mais contentes com a decisão de ir para Portugal. Obrigado, é bom ouvir isso. Eu passava aqui a bola ao Pedro, um bocadinho pegando de onde estiveste no passado, na Biofarma, e a biologia sintética e a motivação para isso. E eu estava aqui a lembrar-me quando nós estávamos no início do verão na CineBioBit e tu estavas-me a dizer isto é a Bio há 20 ou 30 anos atrás. Para quem poderia estar a fazer um projeto em Biofarma e optou por fazer um projeto em biologia sintética, em fermentação de precisão, quais é que são as razões que te levaram a isso? O que é que te lembraste nas tuas férias? Epá, eu diverti-me imenso, para começar. Epá, o dinheiro tem destas coisas que eu costumo dizer, e começando pela parte financeira sempre. O dinheiro é escasso, tem outra particularidade que é lento e é só atraído por si próprio. Epá, isto é uma verdade da vida que eu aprendi a vida toda. Epá, e tive a sorte de estar no sítio certo, na altura certa, com os melhores, os grupos melhores do mundo neste setor. Isso foi logo uma atração. Com essas pessoas, atrair dinheiro foi muito fácil. Nós, aliás, somos uma empresa irlandesa. Jogamos com as eficiências e as ineficiências fiscais, tanto de um país como do outro, tudo de uma maneira muito, muito clara e muito sólida. E achámos que, com a facilidade que nós tivemos de atrair dinheiro, fomos muito bem financiados no início. Obviamente, vejo aqui tantas caras familiares, vejo pessoas com quem trabalhei no capital de risco em Portugal, vejo aqui pessoas que trabalhei dentro da Rodam, pessoas ali, a ex-secretária da Associação Portuguesa de Bioindústria, a grande Adriana, enfim. Este percurso todo de ver o país crescer, lembro-me quando comecei a biotecnologia, não havia nada, não havia gabinetes de transferência de tecnologia, que era uma lança em África, não havia nada. Dinheiro, esquecer, nada. E devagarinho fomos construindo um modelo que fomos, se calhar, naquilo que eu acho hoje em dia na direção errada, porque Portugal, em drug development, é difícil, porque os montantes têm que ser sempre muito altos. O risco é sempre enorme, porque não se consegue atrair as pessoas em drug development para Portugal, porque os ordenados são baixos. Não existe esta tradição no nosso sistema em termos de drug development, por variedíssimas razões. Mas Portugal tem uma coisa que muitos poucos países têm. Nós conseguimos ter ainda uma capacidade de bioengenharia derivada das escolas que nós temos, tanto do Porto, algumas da zona de Coimbra, de Lisboa, do Técnico, enfim, até na UTAD isso existe. E, portanto, Portugal ainda tem uma capacidade de talento em engenharia que não se encontra na maior parte dos outros países. Porquê? Foi tudo para as ómicas. Foi tudo um bocadinho para as áreas mais sexys. Eu fiz exatamente o percurso ao contrário. Fui para essas primeiro e depois fugi para onde estou hoje em dia, por uma questão de financiamento e acesso à mesma, por uma questão de acesso a talento em Portugal
e as empresas com que nós trabalhamos, por exemplo, o Simão é a testemunha viva que nós, e temos aqui imensas empresas com quem nós trabalhamos, é o Bruno, não há nenhuma inconfidência, porque existe esta cadeia de valor em Portugal, não está organizada. E o Carlos lembra-se de um projeto que nós tivemos em tempos de organizar esse setor. E fizemos-lo. Conseguimos montar a cadeia de valor do zero até ao consumidor. E foi uma opção. Também calhou com o pós-pandemia. Se nós olharmos, e vocês sabem muito, se calhar até mais do que eu, quase certeza, se olharem o que é que a ciência evoluiu com as tecnologias de RNA mensageiro, com RNA, o silencing, das terapias ex vivo, terapias celulares, nós vimos nos últimos 5 anos um fosso abissal entre as pessoas que são doentes, são essas pessoas que vão receber estes tratamentos avançados. 2/3 da população estão nessa rota para ficarem doentes. Então, se calhar não estamos todos a olhar para o sítio errado. Se calhar não devíamos estar todos a olhar para a prevenção e a desenvolver maneiras de não ficar doente, porque os farmacêuticos hoje, os biofármacos, é tudo, eu já não acrescento valor aí, zero, com tudo o que está feito, com tudo o que está descoberto, com os genomas todos e mais, e com a maquinaria, com o high throughput. Isto hoje em dia, deixa isso para os farmacêuticos, para os biofármacos, para as Merck, Pfizer, Roche da vida, porque aí já não acrescento valor como pequena empresa, tendo plena noção que as séries A hoje em dia são 100 milhões de euros. Portanto, vou montar uma coisa dessas cá, eu já o fiz no passado. Não me dei mal, mas foi um sacrifício. Uma coisa que eu não recomendo a ninguém. Don't do it at home. Uma loucura. Não sei o que é que passou pela cabeça. E andar sempre atrás de dinheiro, sempre atrás de dinheiro, sempre atrás de dinheiro. E então achei que se calhar isto era muito mais amenable. É interessante, temos capacidades em Portugal, apesar dos problemas estruturais do país, a todos os níveis, mas existe talento. E existe a possibilidade de isto serem projetos viáveis, médio risco, baixo, comparado com os outros, onde reconhecidamente Portugal tem capacidades, e é reconhecido lá fora, a nível das capacidades de bioengenharia, bioprocessos, biologia sintética, estamos no mapa. Se calhar na biofarma não estamos. E então, por que não fazer isto? Eu tenho uma vida que anda entre Dublin e cá, tento estar cá o mais tempo possível, mas não posso mais de X dias. Mas de facto eu gosto é de cá estar. Tenho cá as minhas raízes e mexo muito bem aqui. E gosto, sinceramente, e acho que podemos fazer melhor cá do que na Irlanda. Portanto, por que não? Porque não? E quero é tirar outras férias daqui a 3 anos. Eu agora passava aqui ao Carlos. Tens um trabalho que cobra desde a parte da formação de talento ao impulsionar novos projetos e criar condições para os incubar e os ver crescer, e também na parte de estar à frente de uma empresa nesta área. E aqui a componente das pessoas e da formação é essencial. Um bocadinho, formando a pergunta de outra forma, o que é que leva os tais 3 húngaros e um português a quererem abrir uma empresa em Cantanhede? Porque adoram a comida portuguesa, a comida e o vinho. Já que o tema é alimentação, eu acho que esse, apesar de tudo, é um cartão de visita muito forte. Nós somos bons a receber as pessoas e, de facto, temos um país encantador que os convence. O problema é depois. E de facto, temos problemas de contexto, temos problemas estruturais, e todos nós sabemos quais são. Estes problemas mantêm-se há 20 anos e a verdade é que é preciso uma energia brutal para os mudar, ou eventualmente haver um cataclismo qualquer que nos permita depois reconstruir tudo. Como isso não acontece, mas eu, apesar de tudo, acho que nós fizemos um caminho muito interessante. E os projetos, qualquer projeto, todos nós sabemos que as pessoas é que são o essencial dos projetos. E nós, no capital humano, estamos, de facto, muito bem
temos capital humano de excelente qualidade, isso era válido há 10 anos atrás, é válido hoje. O nosso grande problema é organizar isto de uma forma produtiva e eficiente e criar o valor acrescentado que é necessário. Esse é que é o nosso problema intrínseco. E daí que os estrangeiros, curiosamente, e se calhar a Marta, Luísa, tendo a experiência alemã, é capaz de dar um testemunho mais forte que o meu. Eu acho que este casamento entre portugueses e alemães, e sobretudo do centro da Europa, funciona muito bem, porque nós somos criativos, mas eles são disciplinados e organizados. E são muito orientados para objetivos, têm timelines que querem cumprir, nós somos muito mais menos exigentes a esse nível e, de facto, o nosso talento é bom, mas eu acho que o nosso talento não tem a gestão adequada em Portugal e nós aí ainda teremos que fazer um percurso grande, quer na gestão de projeto, quer mesmo na gestão do talento, mas que o talento é bom. Aliás, havia uma pessoa que trabalha na área de capital de risco costumava dizer que ele tinha uma história que todas as empresas no Conselho de Administração deviam ter um português, mas esse português era mantido numa jaula de vidro durante a maior parte das reuniões e tinha por fora um dístico a dizer quebrar em caso de emergência. E de facto é bem verdade. Nós somos, quando nos comparamos com os alemães, somos ótimos quando não há um guião, porque de facto nós conseguimos tomar a liderança e resolvemos o problema. E essa é uma característica muito interessante. O nosso problema é cumprir o guião. E em termos de talento, isto se calhar não pode-se ensinar. E acho que as universidades são muito boas, mas isso também tem a ver um bocadinho com a natureza do nosso ensino universitário. Nós somos muito bons a transmitir informação, mas não temos uma grande preocupação em dizer às pessoas como é que se deve executar. E eu acho que essa aí, a gestão, de facto, depois das pessoas e dos projetos, é algo em que temos que, embora em termos de conhecimento somos muito bons, somos muito competitivos. E, aliás, eu vindo da universidade, posso-vos dizer que eu acho que esse é um problema intrínseco à universidade portuguesa, que tem a ver muito com a própria carreira dos professores universitários, em que o professor universitário é valorizado, se calhar, se tiver uma disciplina própria, ou o professor é valorizado se tiver umas áreas que são novas do seu domínio, portanto, normalmente são criados cursos novos, não porque haja propriamente uma procura, uma necessidade de mercado, mas sim porque, na verdade, há áreas que é preciso desenvolver, é preciso contratar mais gente, é preciso, de certa forma, valorizar o currículo daquele professor para depois poder ter uma progressão. Portanto, nós, na universidade, curiosamente, temos um problema que tem a ver com a própria classe, com o estatuto dos professores universitários, que, curiosamente, tem depois um impacto muito grande na sociedade e na economia. Porque nós estamos a formar pessoas, muitas vezes, em cursos que, lá está, são criados para satisfazer a necessidade do professor e não para satisfazer a necessidade do mercado. Portanto, são pessoas que estão desadequadas. A verdade é que nós somos, por natureza, muito adaptáveis. Os portugueses têm essa característica. E isso permite reconverter pessoas e nós temos, normalmente, nas equipas, e eu sinto isso em muitos projetos em que participei, os portugueses são sempre agregadores, são sempre as pontes, e pela sua natureza, e assumem papéis muito importantes nestas organizações internacionais exatamente por causa disso. Portanto, uma parte é intrínseca, é genética, outra parte decorre da formação que nos dão, mas o talento, acho que temos um grande trabalho a fazer ainda, sobretudo no planeamento, na gestão dos projetos, na objetividade, e nós deixamos arrastar os problemas demasiado tempo em vez de os matar na altura certa. E esse é outra característica, somos demasiado tolerantes. Um alemão não tem, ou qualquer europeu ali do centro da Europa não tem qualquer complacência. Se o projeto não tem resultados, está atrasado, não vale a pena estar a perder e investir mais recursos naquilo. E, portanto, ao nível dos talentos e ao nível da gestão dos recursos humanos, eu sinto que nós ainda temos estes dois lados da moeda. Da moeda, ou seja, temos uma natureza que nos torna essenciais nas organizações porque fazemos ponte, mas depois temos uma incapacidade
Quer dizer, isto eu estou a generalizar, se calhar não é justo, mas estou a realçar um ponto que me parece que é diferenciador e onde existe ainda um espaço muito grande para trabalhar. Sim, temos todos que concordar que será sempre mais fácil hoje em dia, digamos, criarmos aqui painéis sobre bons casos de ciência e se formos para bons casos de empresas temos que escolher. É mais difícil ter histórias, mesmo histórias que não correram bem, mas histórias que possam ser partilhadas. Mas aí eu acho que nós também temos falta de ambição. Eu isso acho que em Portugal e mesmo neste setor nós temos que ser honestos, temos que olhar e pensar. Nós temos, de um modo geral, alguma falta de ambição, porque nós pegamos no projeto que nos é mais familiar e que está ali mais à mão. E muitas vezes há uma relação afetiva que justifica o envolvimento naquele projeto. Enquanto que há muitas circunstâncias em que nós não pensamos verdadeiramente no impacto e no valor acrescentado. E isto faz muita diferença. E, por exemplo, nesta empresa onde eu estou agora, os promotores seduziram-me exatamente por causa disso. Eles fizeram 10 business plan até escolherem aquele que era o mais ambicioso e que tinha maior capacidade de sucesso, porque era aquele que iria ter maior valor acrescentado. E nós não começamos os projetos desta forma. Nós começamos sistematicamente os projetos, na verdade, ou foi a minha tese, ou é a área de especialização do meu professor, ou algo, e isso não é, talvez, a melhor forma. E há aqui um aspecto cultural na seleção dos projetos que também deveríamos debater. E eu acho que o denominador comum é claramente nós temos que trazer maior ambição aos projetos empresariais. Sim, eu não resisto agora a pedir também aqui à Luísa para completar como é que é esta gestão de uma empresa que nasce com duas culturas e também se a ambição também vem não só da parte alemã, mas também da experiência que vocês como fundadoras tinham de passar num ecossistema muito maduro, na Holanda, onde é fácil ser-se ambicioso, existem muitos incentivos para o ser nesta área e como é que nós conseguimos também semear este tipo de atitude cá em Portugal. Eu, antes de mais, eu agradecer agora depois desta última parte, porque de facto o que eu queria dizer é verdade que os portugueses são ótimos a arranjar soluções, desenrascar, a parte prática, somos os melhores que existe. O que eu acho é que como somos tão adaptáveis, também somos adaptáveis a não querer melhor. Eu quando saí de Portugal, saí do técnico para ir fazer o mestrado na Holanda, o meu sonho era, espero um dia conseguir ser técnica num laboratório, numa indústria. Agora sou fundadora de uma empresa. Para mim a ambição ainda era vista assim um bocado, quem sou eu para ter ambição, o que é ter ambição? Foi para a Holanda, admito que era uma cultura muito diferente, foi um choque cultural no início, há abertura e há acima de tudo experimentar, ver que uma coisa se não está a funcionar, a primeira coisa não funcionou, bolas, estamos tramados, se isto não funcionou é porque há outra solução, vamos à procura de outra solução. E começar passo a passo e depois ter as pessoas que olham para nós e dizem estás a fazer isto muito bem, porque é que não tentas agora fazer isto? Apresenta esta pessoa e de repente o que se calhar antigamente via como ambição, que palavra horrível, quem sou eu para tentar ter uma ambição, de onde é que eu venho, para de repente ver, não, ambição é o primeiro passo para tentarmos fazer alguma coisa diferente e tentarmos ir a algum lado. Micro Harvest somos extremamente ambiciosos, nós queremos mesmo ser os biggest players em termos de proteína alternativa. Temos esta missão, obviamente achamos que temos a tecnologia que o pode entregar, porque também temos de ter respeito pelas pessoas que trabalham connosco e pelos nossos investidores, que não íamos meter nisto à maluca. Mas, honestamente, se não funcionar, esperemos que tenhamos feito coisas já um pouco disruptive, que vão ajudar que haja outras soluções a emergir. E é neste espírito que eu admito que trago muito da Holanda, trago muito da Alemanha e que admito também que a maneira como estamos a gerir a Micro Harvest, também em termos de recursos humanos, temos aqui uma pessoa que pode mostrar isso, é muito com base nesta mentalidade, nesta cultura, de estarmos todos abertos para dizer coisas também tontas, que às vezes parecem tontas, mas que... e ter ambição, querermos ser melhores, não há mal nenhum em querermos ser. Eu não resisto também agora a passar aqui ao Pedro, porque a Criseia também é uma empresa que navega aqui entre diferentes geografias e que também não tem medo de ser ambiciosa e também das coisas que já fizeste anteriormente e que os teus
colegas, os teus cofundadores também já fizeram, são tudo histórias de pessoas que não tiveram medo de arriscar e de dizer estamos aqui para ser os melhores nisto que estamos a procurar resolver. E começa tudo aí. É um statement que uma pessoa faz e porque é que eu hei de ser mais estúpido que aquele? Não. Eu vou conseguir fazer igual. O que é que eu encontrei sempre? Tive o benefício de ter empresas nos Estados Unidos, em Inglaterra, em Portugal e na Irlanda. E consegui, ao longo de 20 anos, ter um panorama sobre grelhas salariais, custos sociais, como é que se montam planos de opções, fringes. Isto vale imenso dinheiro. As pessoas geralmente não projetam isto e não começam a pensar não, isto tem que ser feito assim, porque se calhar vamos recompensar aquele colaborador desta maneira. Portugal tem um grande problema nisto tudo. E eu fico muito contente de ser uma pessoa totalmente independente e sempre fui uma pessoa muito crítica do sistema, sempre que tinha que ser, não em demasiado. Há pessoas que se calhar não concordam com isso, mas o que eu vejo, onde é que está aqui o grande problema nesta indústria em Portugal? É no financiamento e na falta de iniciativa privada. Eu sou o maior defensor da iniciativa privada e digo que tem que ser com a iniciativa privada que isto vai lá. O Estado faz o seu papel, mas não é suficiente. Aliás, capital de risco, Estado, projetos arriscados, se calhar não combina muito bem. Se calhar deveria estar a investir no SNS, se calhar. Pergunto-me, mas eu tenho a minha convicção. Mas vejo, por exemplo, na Irlanda, os meus custos de taxas sociais são 11%, cá pago 23,75%. Qual é o meu incentivo em dar um ordenado maior às pessoas de cá se metade vai para o Estado? Fora os 11% que são retidos e depois os escalões de IRS. Mas ninguém diz isto às pessoas. É que isto é tão óbvio e é tão claro que ninguém vai aumentar salários. E, portanto, não se vai atrair os melhores e vamos continuar com mais do mesmo. Garanto-vos que daqui a 10 anos está tudo igual. Porque é isto. Qual é o incentivo que eu tenho para aumentar salários e atrair talento? Não tenho. Na Irlanda vejo isso. Os franceses faziam uma coisa muito boa, que davam, durante os primeiros 5 anos, davam 0 custo de segurança social às empresas, de base tecnológica. Isto era uma medida verdadeiramente competitiva, porque trazia talento para os países. Eu sempre pensei um bocadinho fora da caixa e sempre mandei-me para as coisas, às vezes um bocadinho de uma maneira precipitada e arriscada. Mas, no guts, no glory. Depois está lá no meio, agora como é que eu vou sair desta? Mas lá se arranjava uma maneira. Mas era um desgaste inútil. Hoje, se calhar, sou mais adepto, se calhar vem cuidado também, sou mais adepto de planear as coisas de uma maneira mais pragmática, de escolher as minhas guerras, de escolher os objetivos, de escolher as coisas e de uma maneira pragmática executar com esta que tu dizias, Carlos, que os alemães não posso concordar mais, ou que os ingleses com um certo pragmatismo e dizer, não, sunk cost, stop, let's move on. O que eu vejo em Portugal é que é tudo ainda muito incipiente a nível desta ambição macro. Não só a nível dos problemas estruturais, a nível da atração de capital privado para Portugal temos grandes deficiências, e depois não consegues pagar salários às pessoas que verdadeiramente faltam em Portugal para crescer este setor, que são o management. Pessoas experientes, não é a pessoa que sai da universidade que tem imenso valor e percebe e sabe, mas tu precisas de uma pessoa que tenha levado 3 drogas a um ensaio clínico, que tenha feito a parte regulamentar 10 vezes. E essas pessoas custam dinheiro. Portanto, é aqui que começa tudo. E eu não queria focar o problema todo no vil metal. Mas é uma realidade. Mas ajuda quando ele está disponível. É a realidade, não é? É só isto. E muito ligado neste acesso à experiência. Eu pedia aqui ao Diogo para falarmos do outro lado, que é o projeto de Intogreen, o projeto de Insectera. Falávamos no outro dia. Ele acontece em Portugal, acontece em Santarém, que é um sítio onde existe características quase únicas para o que vocês precisam, até do ponto de vista de matéria-prima, e que é a partir daí que também parte o plano da Intogreen. Sim, na verdade, um projeto como o nosso, o que determina a sua localização é a disponibilidade de matéria-prima. E por isso, no nosso caso, em particular, em Portugal,
haveria talvez 2 localizações e a mais forte delas, Santarém. Portanto, não estamos em Santarém. Eu por acaso sou ribatejano, mas não é por causa disso que lá estamos. É exatamente por esse motivo. Quando a Intugreen nasceu, trabalhava apenas com subprodutos vegetais. Portanto, nós na zona de Santarém temos duas grandes fábricas ortoindustriais que têm este tipo de subprodutos, e foi isso que determinou o trabalho de investigação e desenvolvimento da equipa de ID, sempre na procura de novos subprodutos e de um custo inferior, levou a que tivéssemos percebido que era possível fazermos o nosso trabalho também com bagaço de azeitona, que há bocadinho o António Campos falou aqui várias vezes, e isso alarga brutalmente a nossa possibilidade de trabalhar, nem que seja aqui, sobretudo no Mediterrâneo, onde há muitos países que têm este subproduto e onde ele não deixa de ser um problema. Entende? Em Portugal é um problema mais premente, porque não existe capacidade instalada para resolver a quantidade de bagaço de azeitona que hoje em dia é produzido por causa dos novos olivais, quer os novos olivais foram permitidos pela água do Alqueva, quer pela produtividade dos olivais em geral, que é maior. E como não existe essa capacidade, há que encontrar soluções, e nós estamos a trabalhar aí. É o que determina estarmos em Portugal e termos um projeto de crescimento em Portugal. No entanto, a Intugreen, que não tem nenhuma desta experiência, nem nós, enquanto equipa, temos a experiência aqui deste painel. Portanto, depois a Filipa diz-me quanto é que eu tenho que pagar aqui pela aula, mas também tem uma ambição global. Portanto, nós temos uma clara convicção, uma clara noção. Estamos a trabalhar numa área inovadora, mas é que há meio mundo já a trabalhar. Portanto, se nós não formos competitivos a nível global, a nossa empresa tem os dias contados e não é esse o objetivo. Portanto, nós queremos ser competitivos a nível global e queremos transferir a nossa tecnologia para o mundo, portanto, ter fábricas com a nossa tecnologia não apenas em Portugal e não apenas no Mediterrâneo, porque com os subprodutos vegetais podemos trabalhar em muitos outros sítios do mundo, desde que a nossa tecnologia seja competitiva, como acontece aqui com todos estes projetos, não é? Se não formos competitivos a nível global, não há hipótese, porque quem manda nisto, como dizia o Pedro, acaba no fim do dia sempre por ser o vil metal e, portanto, ninguém vai continuar a apostar em nós. Mas a visão é essa. Portanto, neste momento é Santarém, e é exatamente por esse motivo. Também, claro que gostamos de ser um projeto que cria valor em regiões do interior. Por exemplo, nós estamos a projetar uma fábrica com a nossa tecnologia em Alfândega da Fé. Portanto, Alfândega da Fé é Trás-os-Montes, é um concelho que tem menos habitantes do que, se calhar, alguns prédios em Lisboa. Portanto, estamos a falar de realmente ir criar valor em sítios onde isso faz diferença, e isso é claro que é uma coisa que também apreciamos. No entanto, estou certo que os nossos acionistas também apreciam, desde que isto dê os resultados que eles esperam. É bonito irmos atrás dos montes, ainda por cima o sítio é bonito, mas se aquilo não for rentável, não vale a pena. Portanto, o projeto realmente tem esse lado, podermos trabalhar em regiões interiores, criar valor com subprodutos oriundos da agroindústria, o que também é algo interessante para mais um país como o nosso, onde a nossa agroindústria cria pouco valor. Portanto, a gente vai resolver problemas e tentar criar valor, mas bom, em Portugal porque faz sentido, não apenas porque gostamos de cá viver e porque gostamos também de cá almoçar. Muito obrigado. Eu ficaria aqui a tarde toda a fazer questões, mas não quero monopolizar a conversa e por isso também queria abrir aqui a discussão. Vejo já ali a Marta tem uma pergunta. Olá, obrigada, foi super interessante. Eu gostava de pegar um bocadinho no que o Carlos e o Pedro estavam a dizer sobre como é que se poderia melhorar, não é? Porque acho que o diagnóstico parece estar feito, e se calhar gostava de pedir a cada um de vós, se tivesse recursos mais ou menos ilimitados, qual é que seria a iniciativa que fazia em Portugal para ajudar, de facto, este setor a avançar nas diferentes vertentes que todos disseram, não é? Sei que o Pedro tem umas ideias. Eu não sei, se calhar já ter visto a gênese disto em Portugal.
o Estado teve o seu papel, e eu há bocado fui um bocado injusto, e acho que é bom repor as verdades. O Estado teve o seu papel e continua a ter, e continua a ser uma fonte de dinheiro importante, porque dá aquele dinheiro que geralmente que os fundos de capital de risco não gostam de fazer. E o Estado fez muito e cresceu muito ao longo dos últimos 10 anos, 15 anos, 20 anos, foi crescendo aquele seed capital. Agora, só depois do Estado não chega. Então, o que é que eu faria de diferente? Eu acho que aqui apelo sempre a uma coisa que é haver alguma coragem política, que é uma coisa que falta no nosso país. Sempre foi assim e não penso que vá mudar tão cedo. Nós não temos um ambiente favorável para empresas de base tecnológica. Isto é um ambiente hostil e tem que se começar a mudar por aí, porque só assim é que as pessoas vão vir. O dinheiro há de vir, mas só quando isto for um sítio estruturalmente favorável para as empresas crescerem. A Agência de Inovação tinha um programa que foi das coisas mais bem feitas em Portugal, que era o emprego de mestres e doutores nas empresas. Era uma ajuda tremenda quando eu tinha 80% do salário do doutorado pago, isento de custos sociais. Era uma maravilha. À nossa dimensão, por que é que não se fazem mais coisas dessas? Se eu tivesse todos os recursos, eu acho que também não queria ter, porque se calhar consegui fazer o que fiz porque fui desafiado e posto fora da zona de conforto. E reagi a tempo de não morrer. Portanto, consigo contar a história. Que é ótimo. É ótimo. Agora, se tivesse sido pampered, como dizem os ingleses, se calhar não tinha cá chegado. Portanto, a resiliência natural de uma pessoa que está a empreender num país hostil, às tantas, vai servindo para alguma coisa. E eu volto sempre à coragem política. Porquê? Porque enquanto não se mexer, eu sou um chato, pego nesta tecla e estar até o resto da minha vida a dizer aos governantes, baixem a TSU. Porque é por aqui. É por aqui. É baixar as cargas fiscais às empresas de base tecnológica. Porque só isso é que vai permitir fazer a máquina rodar. E o resto é conversa. Porque nós temos exatamente as mesmas capacidades com o alemão, com o inglês, com o espanhol, o resto que faz. É indiferente. Só que temos um ambiente mais hostil. E eu tenho uma discussão com os acionistas todos os trimestres lá numa rúbrica que é custos sociais. Então porquê é que estás a empregar pessoas em Portugal? Está bem, se calhar o salário baixo compensa o bolo. Então não vamos passar da cepa torta, porque os bons vão-se todos embora. E é por aqui que começa. E hoje tenho uma clarividência, por já ter passado por isso tudo, que enquanto não fizerem um quadro favorável às empresas, levezinho, como na Irlanda, tudo aquilo funciona, é uma maravilha. Quero abrir uma conta que é assim, quero uma coisa... Tudo funciona, tudo ajuda. Portanto, resumindo, ou há medidas muito concretas para dinamizar estes setores tecnológicos, que note-se que têm desaparecido e cada vez menos e menos e menos e menos, ou então, daqui a 10 anos estamos cá outra vez. Porque isto não mudou muito. Há 20 anos para cá não mudou muito, está tudo igual. A UBPBO cresceu. Há umas caras novas. Não, eu entendi a pergunta de que projeto é que nós desenvolveríamos na área de biotecnologia, vamos dizer assim, se calhar. Ok. Não, mas eu posso lhe dizer, eu escolhia uma área estratégica, onde o país podia claramente apostar recursos e focar. E escolher essa área de modo a poder ser, de facto, um player internacional. Porque nós somos pequeninos e se nos dispersamos muito, nunca temos a massa crítica suficiente para ser competitivos. E, portanto, eu escolheria uma área. E, curiosamente, eu hoje acho que nós teremos muitos argumentos numa área que nós, da nutrição avançada, portanto, uma nutrição preventiva e a nutrição terapêutica, estas duas valências, eu acho que Portugal poderia ser extraordinariamente competitivo. Porque, primeiro, não são necessários os recursos financeiros de uma farma e é um mercado que está a ser construído ainda, portanto, enquanto que os outros já estão estabelecidos. Nós temos muitos argumentos a nosso favor, nomeadamente que nós temos as competências todas. O problema é que essas competências, primeiro, estão dispersas e, segundo, estão orientadas para a área errada. Era importante reorientar um pouco isso e penso
que pode até nem ser a área que eu estou a pensar. Acho que isto pode valer uma discussão e objetivamente isto tem que ser estudado, porque esse é o nosso grande problema. Quer dizer, nós somos bons a fazer a caracterização e a entender os problemas, mas somos muito maus depois a resolvê-los e a encontrar a forma objetiva de poder entregar o resultado. Mas eu penso que esta área da nutrição preventiva e da nutrição terapêutica é uma área que nós temos todos os recursos, porque isto vai buscar, sei lá, nós temos pessoas com imensas experiências em ensaios clínicos, mas nós, para muitos destes compostos, não precisamos fazer ensaios clínicos caros. E, portanto, é reorientar essa capacidade que existe em Portugal. Nós temos capacidade de bioengenharia, ou seja, é possível criar um grande projeto, mas esse projeto devia de ser um desígnio e objetivamente, eu acho, e a sua pergunta foi se eu tivesse recursos ilimitados, não é? Portanto, com recursos ilimitados, eu não vejo aí qualquer problema. Eu acho que a questão dos salários, por exemplo, é uma questão que é real em Portugal, mas nós temos muitas formas de resolver também esse problema, sobretudo na captação de quadros muito qualificados. E posso-vos dar o exemplo. Nós temos vários consultores que vieram da grande indústria, mas que já estão numa fase da carreira que estão cheios de conhecimento, mas eles facilmente vivem e trazem o seu conhecimento apenas com stock options. Não precisam ter um salário, porque, entretanto, já têm, estão estabelecidos na vida e, portanto, nós também temos que saber explorar outras formas. O grande problema que nós temos em Portugal é cativar quem está no início da carreira e quem possa ter uma perspectiva de carreira, porque aí é que os salários, de facto, não são atraentes e as pessoas depois acabam por se ir embora. Portanto, mas eu acho que esses problemas nós resolvemos, mas temos um problema a montante, que é, vamos claramente apostar numa área, vamos focar, nós sabemos exatamente quais são as competências que existem e vamos reorientá-las e pomos os recursos aí. Mas eu, se tivesse dinheiro, era essa área que apostava. Obrigado. Aqui para os meus colegas da organização não me baterem, eu sugeria termos ali a pergunta do Pedro Fevereiro e do Carlos, pedia para fazerem logo de seguida e depois respondíamos e terminávamos. Boa tarde, Pedro Fevereiro, atualmente diretor executivo do Innovafund Protect, laboratório colaborativo. Pedro, já sabes, não é? Era para ti. Eu percebi o que é que tu disseste e é um bocadinho diferente do que o Carlos disse outra coisa, não é? Mas em termos de opções políticas e da capacidade, e sobretudo a minha pergunta é neste sentido. Qual é a capacidade do setor de influenciar politicamente e de imprimir uma forma diferente de observar o setor de maneira a atingir aquilo que tu pretendes? Eu sei que já o fizeste em tempos, mas agora se calhar estamos noutro tempo, que não sei se é igual ou não ao anterior. Será que temos competência e capacidade? E a pergunta se calhar não é só para ti, se calhar é ali para o Simão também. Qual é a competência que temos capacidade para fazer isso? Porquê? Temos imenso. Temos imenso como. É assim, eu vou dizer rapidamente mais uma coisa. Eu não vejo o setor suficientemente unido em torno desses objetivos. E a minha pergunta é precisamente essa, se temos capacidade para criar essa massa crítica para chegar aos decisores e dizer, meus caros amigos, isto tem de ser diferente. E tem de ser diferente assim, assim, assim. Também demasiado. Pedro, excelente pergunta. Gostava de ter a resposta para isso. Eu acho que é uma conjugação de fatores. Eu não posso estar mais de acordo com o que o Carlos disse. Ter a coragem de fazer escolhas e olhar onde é que nós podemos ser competitivos. Se é nas plantas, somos o país com mais sol. Se é na alimentação funcional, não temos que gastar o que gastava em farma. É na união, tem que ser. Agora, vejo que a malta está sempre com as guerrinhas e com as quintinhas todas que vêm de há 20 anos para cá. Portanto, falar com um professor numa universidade, se for falar com o outro zanga-se, aquilo é uma chatice, enfim, não dá. Portanto, isto é multifatorial, que é escolher a área certa, é mostrar, e aqui a palavra emprego qualificado, acho que é o buzzword, que é real, que isto não é uma politiquice, é o emprego qualificado que este setor gera. Se quiseres, vais ao INE e vês quantas pessoas deste setor foram trabalhar para fora. Acho que isso responde a parte da pergunta que tu fizeste. O que é que as cativa cá? Agora,
Temos massa crítica? Epá, 20 anos não tínhamos, digo-te já. São os lunáticos é que fariam isso. Epá, hoje tens. Haveria que, se calhar, aqui um desafio à PBO era quantificar, e se calhar isto já está quantificado. Quanto é que isto gera em termos do PIB? Não sei. Tirem o vinho do Porto. Não ponham lá isso outra vez. Mas se puserem... Isto tem que ter valor. Não só pela qualidade humana, mas também pelos os volumes que isto gera. Tem que ter. E então, se calhar, eu lembro-me de fazer e ver, não sei quantos planos nacionais estratégicos, alguns 4 ou 5 no mínimo, mas era sempre o mesmo. Nunca morreram todos na gaveta porque não eram implementados. E agora, que medidas estruturais é que têm a sua validade? Olha, pequenas coisas como os RFIs, para pedir de isenção de dupla tributação, sempre que faz um pagamento para fora, somos o único país da Europa que tem que preencher aquela porcaria se não tens uma contingência fiscal que o ROC te diz, ficas com uma liability e ninguém investe na tua empresa. Coisas pequeninas. Baixa a TSU, bate nesta tecla, porque permite-me pagar salários mais altos. Mexam nos escalões. Mas agora, nós, se calhar, aqui eu estou com um bocadinho de dificuldade em responder, puseste lá o dedo na ferida. Será que nós temos como setor massa crítica? Não sei. E o meu feeling é que não nos levam a sério. Porque se calhar isso não está quantificado e não estamos a fazer um bom trabalho de lobby junto de qualquer entidade que seja. Seja à esquerda, seja à direita, seja ao centro, é indiferente. Quem quer que tenha que ouvir. Agora nota cada vez menos um envolvente menor de qualquer governo a criar essas medidas. Acho eu. Portanto, não sei se respondi à tua pergunta. Em parte... Peço desculpa, eu preciso de adicionar uma coisa. Primeiro que tudo, eu só voltei a Portugal em 2022, pelo que eu sei que ainda posso ser muito ingênua em algumas coisas, e por isso eu estou mesmo a ouvir com o ouvido aberto. E há imensas coisas que nós já notamos. O que acabou de dizer da dupla tributação e de questões de escalões, eu a sério, eu bato com a cabeça. Peço desculpa. Mas... Eu ainda sou pior. O que é que eu queria salientar? Se calhar é por eu estar a vir de outro sítio, de agora se calhar ainda estar com esta certa ingenuidade, eu ainda acredito imenso. Primeiro, o que já foi dito aqui, não pode haver projetos bebés, que toda a gente quer e tem que funcionar à força. Se as coisas não vão funcionar, o mercado não está a pedir, cortem os projetos porque há outras coisas para trabalhar. E isto é uma coisa que em Portugal eu ainda vejo projetos que quando eu saí já estavam a decorrer, continuam a decorrer. Isso é já um ponto que eu acho que precisa de ser feito para começarmos a mostrar e a gritar os casos de sucesso. Porque outra coisa que é parte da experiência da Micro Harvest, também muito graças aos nossos investidores da Fabra, que também temos aqui representantes hoje, quando tivemos a nossa série A, acho que ninguém estava muito à espera que uma empresa que estava a vir para Portugal fomos até bem-sucedidos, em termos de pessoas que nos abordaram e começaram a falar connosco e como é que é possível, o que é que vocês estão a fazer. Nessa altura nós não tínhamos pedido nada ao governo, não tínhamos sequer começado a falar, mas começou a gerar o interesse. Então, vamos primeiro gerar o interesse, vamos mostrar que há potencial em biotecnologia. Sei que vai ser muito preciso desenrascar muitas coisas e ainda gastar muita energia, eu sei, eu juro que eu não estou a menosprezar tudo o que fizeram, mas eu prefiro ter esta ideia que ainda se calhar podemos atirar assim alguns candy or carrots à frente dos políticos, só para eles também perceberem o que é biotecnologia, porque continuam a perceber que eles ainda não percebem o que é biotecnologia. Muitas pessoas continuam a dizer como é que é possível comer bactérias. Nós, tipo, iogurte, queijo, por favor. Por isso, acho que ainda também há muito trabalho de educação que precisa de ser feito e temos que ser todos juntos. Isso eu não podia concordar mais. Eu vou ter que pedir para pararmos e continuarmos esta discussão no coffee break. Acho que temos muito para... Exato. Temos ali alguns produtos de biotecnologia para provar. Eu queria agradecer a todos. Foi uma conversa muito estimulante. Isto também para a PBO é uma maneira de nós recolhermos feedback e também de nos inspirarmos. E queria só reforçar que isto não é de uma associação ou de uma direção de uma associação, é de todos. E a questão da massa crítica é extremamente importante e, obviamente, para nós como associação do setor é muito importante contar convosco. Por isso, associem-se os que ainda não são associados e não tenham problemas em nos desafiar. Tá bem? Obrigado a todos.